Programa Ponto de Vista com Nelson Freire. Oferecimento: Sistema Fé Comércio RN, trabalhando para o desenvolvimento do RN. Consórcio Eldorado, seu sonho sem juros. Ligue 4008-6868. Sicredi, gente que coopera, cresce. Incor, experiência que faz história. Realize, otimizando resultados para a sua empresa. Unimed Natal, 40 anos. Cuidar de você, esse é o plano. Sterbon, surpreenda-se. Novos sabores, muitas delícias. O ponto de vista de hoje recebe mais uma vez o ex-deputado federal Ney Lopes de Souza, um grande conhecedor da política brasileira e da política potiguar. Há uma semana das eleições, que vai eleger o presidente da República, o governador do estado, 2 senadores, 8 deputados federais e 24 deputados estaduais, ele vai nos dar o seu ponto de vista sobre como está vendo a atual campanha, tanto a nível nacional como local. Ele vai nos falar sobre o que acha das propostas dos candidatos majoritários, a questão ideológica que permeia esta eleição, o que acha das pesquisas eleitorais, do Fundo Partidário Público de Campanha, entre outros tópicos igualmente importantes. Mas antes eu quero mandar um abraço para os amigos Joaci, Leandro, Paulo Ventura, doutora Raquel, doutora Patrícia, Filinto Rodrigues, Cabeta Mereciano e Canindé Soares. Meu caro amigo Ney Lopes de Souza, mais uma vez a satisfação de receber você aqui, você sempre brindando o nosso telespectador com a sua sabedoria, com o seu conhecimento da política nacional e também acompanhando a política local. De modo que eu renovo os agradecimentos. De você, com tantas atividades que você tem, também como jornalista, colega jornalista, além de advogado brilhante, ter aceitado o convite para participar desse programa de hoje, exatamente no domingo que antecede o domingo das eleições nacionais que vai acontecer. Mais uma vez, obrigado por estar aqui conosco nesse ponto de vista. Olha, Nelson, para mim é uma alegria muito grande cumprimentá-lo, cumprimentar o telespectador, voltar a essa convivência. É ponto de vista mesmo, troca de ponto de vista, né? Todos nós acompanhamos, como cidadãos, sobretudo, né, o quadro nacional, o quadro local, e temos avaliações, ponto de vista, e eu tenho muito prazer em demonstrar essas coisas aqui com você e com os telespectadores, porque em busca de uma formação de uma opinião, né? Porque você discute para chegar a uma conclusão. É verdade, é a essência da democracia, exatamente essa. E eu já quero perguntar a você o seguinte, na sua visão, qual a grande diferença entre a eleição deste ano com eleições anteriores? Nacionais, que você diz. Nacionais. Eu acho que as eleições anteriores, elas polarizaram entre PSDB e PT. Basicamente foi o que se viu, se não em todas, na maioria das eleições anteriores. E a eleição desse ano é uma polarização de PT e anti-PT. Você não tem partidos em conflito. Você tem um quadro que é encarnado por Lula e seus seguidores e outro quadro que é aquele dos opositores do PT. Então, esse processo está se radicalizando, cada dia mais. O centro perdeu a vez, a não ser que haja um milagre nessa semana, e a gente não sabe onde vai terminar essa gangorra que o país está assistindo, né? Significa dizer, então, que, no seu ponto de vista, o Brasil está se dividindo entre esquerda e direita? Eu não usaria esquerda e direita, porque eu sou daqueles que acham que não existe mais esquerda nem direita, sabe? O jogo das ideias, de tal maneira, hoje tem diversificações, que você não pode ter essa coisa primária, fulano é esquerdista, fulano é direitista, não. O que eu acho é que tem formação de blocos ideológicos e doutrinários que se divide, sobretudo, na concepção do exercício das liberdades, na economia, no plano político, e eles, então, se colocam como posições mais sociais, mais democratas, outros mais fechados, mais autoritários, não é? Que, se você for fazer uma equivalência,
pode usar o passado e dizer é aproximado à direita, aproximado à esquerda, tal. Mas o centro não, porque o centro é o meio termo, né? E o meio termo sempre pode ser citado e deve ser citado, não no sentido da vacilação, mas no sentido do bom senso. O bom senso prevalece quando você não radicaliza as posições. Agora, o crescimento dos extremos nesta eleição de 2018, ela mostra que o centro jogou mal? Eu acho que aqueles partidos que tinham propostas de maior equilíbrio, digamos assim, que seria um sinônimo de centro, esses partidos se dividiram muito. Funcionou o umbigo, funcionou o ego, só olharam para si, só olharam para o umbigo e se dividiram. Aí você está vendo aí várias amostras, né, de candidatos que entram na disputa por um hobby, é rico, aí tem o hobby de ser candidato. Outro que cuidou da economia acha que por ter cuidado tinha direito. Enfim, houve uma divisão que está facilitando a caminhada daqueles que se colocam nesses dois vetores, PT e anti-PT radical. E a eleição tomou esse rumo. Estamos aqui há 8 dias desse rumo. Eu não acredito que mude, né? É verdade. Significa dizer que o Centrão, então, será o grande derrotado das eleições? Certamente será. Quando podia ter tido uma posição de aglutinar. Porque a política, para quem tem uma concepção de equilíbrio, digamos de centro ou de democracia pura, tem que sempre apelar para um princípio, que é superar antagonismos e unir convergências. É verdade. Você tem que superar aquilo que na mesa há discordâncias, não é superar com fisiologismo, com adesismo, mas unir convergência. Às vezes você chega e diz, eu sou estatizante. Aí tem outro que diz, eu sou totalmente liberal, o Estado fora da economia. Aí você diz, bem, vamos fazer o Estado regulatório, em que o Estado só intervém quando for para regular, não intervém no domínio. É uma posição de quê? Superar divergência e unir convergência. Isso é que faltou na definição de um candidato que pudesse encarnar isso. Tem alguns que encarnam. Eu não quero citar nomes, mas tem 3 ou 4 candidatos que você não pode dizer que não seja uma linha até equilibrada. Mas houve uma divisão. Houve uma divisão. E enfraqueceu isso que nós estamos chamando aqui de centrão, digamos assim. De Centrão. O que você achou da novidade do Fundo Partidário Público? Eu sou favorável. Favorável. Sou favorável porque toda democracia, até nos Estados Unidos, há recurso público envolvido. Eu não posso aceitar quem defende que a política tem que ser feita com recurso próprio. Quem é rico, milionário, tudo bem. Então, o filho de operário não pode mais ser candidato a nada, porque em política você precisa botar gasolina no carro. Se ele não tem dinheiro, ele não vai poder ser candidato. Isso é uma posição inaceitável. O que você pode é, se houver o recurso público, você renunciar. Eu não quero. Eu quero aplicar, tudo bem, é um direito, mas tem que ter o fundo público. Agora, o grande problema do fundo público, em tese, eu estou falando em tese, que não é o caso do Brasil, que é uma deformação, é que ele está sendo aplicado por um processo viciado e apodrecido, que são os partidos. 30 e tantos partidos com proprietários privados. Os partidos do Brasil têm dono, aquele ali é de fulano. E o pior, são pessoas sem nenhuma experiência política, sem nenhuma visão de interesse público, que passam a dispor de milhões e milhões, como estão dispondo agora para aplicar. Isso é errado. Mas o fundo em si, não. O que é que esse fundo teria, a meu ver, que se ajustar? A uma reforma política em que se reduz o número dos partidos e os partidos se democratizem internamente. Porque o grande problema dos partidos é a ditadura partidária do dono do partido. Então você tem que ter uma legislação em que o partido internamente, o militante possa influir, as minorias possam decidir, ou pelo menos influir nas decisões. Hoje não. Hoje é tudo a bico de pena, as convenções, as coligações, né? E os donos do... Você está vendo aí não sei quantos donos de partido. Na fase de negociação é que eles aparecem, tudo atrás de ajuda, de dinheiro, de cargo, né? E além disso, aliado a esses milhões do fundo partidário. Então, eu acho que o fundo partidário em si não é errado, eu concordo. Agora, da forma como ele existe no Brasil, é totalmente errado.
Hoje nós temos 35 partidos. Na sua visão, qual seria essa quantidade que pudesse ser considerada correta num país das dimensões do Brasil? Olha, eu não vou aqui chegar ao casuísmo de dizer tanto ou quanto, mas eu acharia muito razoável, em tese, 4 a 5 partidos. Acomodaria bem as tendências nacionais, porque esse número excessivo leva a esse desejo de criação de legendas a qualquer preço, para ter o dinheiro público disponível, né? Hoje o partido aqui, nunca houve uma eleição com os donos de partido com tanto dinheiro quanto agora. Agora, Ney, a própria lei eleitoral, que muda a cada 2 anos, você não acha que poderia haver uma legislação que fosse mais perene, mais permanente, que pudesse, de fato, permear todas as eleições, uma coisa mais definida? Olha, sim, mas eu não acredito, e aí é que veio, e eu não vou ficar aqui dando meu ponto de vista sem dizer a solução que eu entendo. Errado, pode ser errado, mas que eu entendo. Esse Congresso não fez, foi a pior reforma não, esparadrapo, um band-aid eles colocaram na lei eleitoral. Essa lei eleitoral é imoral, essa lei que está vindo. Essa eleição vai ser a mais corrupta da história do Brasil, em termos proporcionais, pelo menos. Porque são milhões dominados por máfias partidárias. Por quê? Porque os deputados e senadores fizeram uma legislação para eles, para garantir a renovação dos seus mandatos, reduzir até o tempo de campanha para que os novos não sejam conhecidos. Então, o que é que ocorre? Você vai ter um esquema de reeleição em massa. Não se engane, porque é praticamente impossível. Mais de 80%. Eu acho que de 80% para lá. Na Assembleia aqui, eu acho que é mais de 80%. E no Congresso é 70% para lá. Porque eles fizeram a lei para eles. Aí você diz, então, se são os mesmos, eles não vão fazer a mudança no futuro. Vão não. Os que vão ser reeleitos não vão. Mas a grande tarefa de um presidente de república, não sei quem vai ser, na liderança do país, é, a meu ver, convocar uma constituinte. Eu sou favorável a uma constituinte pós-eleição. Agora, uma constituinte que se reúna para fazer a Constituição, uma constituinte que possa alterar toda a estrutura, originária, como a gente diz, toda a estrutura constitucional, e com uma condição: quem for eleito para a Constituinte passa, no mínimo, 8 anos, que são 2 mandatos, inelegível para deputado, para senador, para governador. Não pode ser candidato. Porque se você não botar isso, aí vão para a Constituinte abrir o saco de bondade, como abriram em 88, e deu no que deu. Agora, o país precisa de uma Constituinte. Precisa, mesmo depois com 1 ano, 2, uma Constituinte para mudar. Porque você mudando a Constituição, as leis infraconstitucionais naturalmente se ajustam, né? Por quê? Se permanecer a estrutura constitucional atual e com esses deputados e senadores, sobretudo os proporcionais, eleição majoritária sempre tem surpresa, mas as eleições proporcionais vão voltar todos. Não se engane, vão voltar todos, porque eles compraram por antecipação o mandato, num processo de corrupção vergonhoso. A lei foi feita para reelegê-los. Agora, a esperança do Brasil é que tenha um presidente que diga, não, vamos fazer aqui, vamos convocar uma constituinte, abrir espaço para o candidato avulso na Constituinte. Não precisa de partido. Várias alterações. Várias alterações. Você é cidadão, quer ser candidato. Não precisa de partido. Como é nos Estados Unidos, é na Europa, nas grandes democracias do mundo. Perfeito. Aqui não. Você está atrelado a um partido. Perfeito. Não saia daí. Nós voltamos em instantes para o nosso segundo bloco. Programa Ponto de Vista com Nelson Freire. Nós somos o Sicredi, primeira instituição financeira cooperativa do país. Presente em 22 estados e no Distrito Federal. Temos mais de 1.600 agências e 3,8 milhões de associados. Nossos números falam por si e são reinvestidos diariamente nas comunidades para apoiar o bem-estar e o desenvolvimento das pessoas. E tudo isso está ao seu alcance aqui no Rio Grande do Norte. Porque juntos somos mais fortes. Sicredi. Seu papel é estudar. O nosso é tornar possível seus estudos. Seu papel é dirigir com responsabilidade.
O nosso é tornar possível o seu carro. Seu papel é decidir viver junto para sempre. O nosso é tornar possível o futuro de vocês dois. Seu papel é amar seus filhos. O nosso é tornar possível o lar da sua família. Consórcio Eldorado. Há 30 anos, o nosso papel é tornar possível. Com uma infraestrutura moderna, o Senac oferece mais de 30 opções de cursos no segmento de saúde. Pioneiras no Rio Grande do Norte, as habilitações técnicas em áreas como podologia e estética são diferenciais da instituição. Também se destacam cursos de enfermagem, saúde bucal e o novo técnico em óptica, além de qualificações como massagista, cuidador de idoso, primeiros socorros e agente de combate às endemias. Os laboratórios do Senac contam com equipamentos de última geração e estão estruturados de maneira que o aluno possa vivenciar situações reais no ambiente de trabalho. Multiplique suas chances. O Senac tem as ferramentas que você precisa para transformar o que você gosta de fazer em uma atividade de sucesso. Senac, uma instituição do Sistema Fé Comércio RN. Otimismo, uma palavra que supera a crise e faz a economia avançar. A Esterbom, uma empresa genuinamente potiguar, tem o otimismo como inspiração, investindo na qualificação dos seus colaboradores e na sustentabilidade. A Esterbom estimula a capacitação e práticas sustentáveis, como o tratamento de efluentes, a reutilização da água em áreas verdes e o uso da energia solar. Esterbom. Cada um de nós tem um plano. Tem o plano da Marina, que está indo bem no primeiro emprego. Ou da Júlia, que acabou de montar o seu próprio negócio. Tem o plano do Luiz, para viajar mais tranquilo. Ou Roberto, que está cuidando dos seus funcionários. A vida é feita de planos. A gente tem um perfeito para você. Agora você pode ter Unimed Natal. Conheça os nossos novos planos. Ligue pra gente, 3220-6200. Programa Ponto de Vista com Nelson Freire. O INCOR Natal é especialista em clínica e procedimentos de alta complexidade ligados ao coração. Além de ter a melhor equipe de cardiologia da cidade, ainda oferece serviços em outras especialidades, tanto na unidade da Miguel Castro, na unidade da Promater e agora no Hospital Rio Grande. E nós voltamos à entrevista com o ex-deputado federal Ney Lopes de Souza. Ney, vamos agora chegar no Rio Grande do Norte. Eu queria saber como é que você está achando da atual campanha, o ritmo da campanha eleitoral e o que é que você pode dizer das últimas pesquisas. Estamos há uma semana antes do pleito. O que é que você acha dessas últimas pesquisas que estão sendo mostradas para o eleitor? Eu acho que a pesquisa é uma tendência. Ela é muito importante. Cientificamente, a pesquisa não pode ser condenada. Todas as atividades humanas, a pesquisa social orienta, dependendo, é claro, da idoneidade do instituto pesquisador, da empresa. E no Rio Grande do Norte, elas têm revelado tendências. Eu não vejo nada definitivo, porque, Nelson, eu acho que essa eleição ela tem tudo para ter muita surpresa. Nas eleições majoritárias, proporcionais, não. Porque é aquela avaliação que eu fiz. A mesma coisa vale para os no bloco anterior. Para os federais. Mas para senador, presidente e governador, eu acho que pode ter muita surpresa. O eleitor não comparecer, o índice de abstenção ser alto, está entendendo? E isso reduz o número de votos válidos e, consequentemente, de repente, surge um primeiro turno, não é verdade? Porque não é metade mais um do número de eleitores, é de quem comparecer como voto válido. Então, as pesquisas estão revelando até o momento, tradicionalmente há muitas mudanças na reta final, essa próxima semana pode trazer muitas mudanças, mas até hoje eu lhe diria que o Rio Grande do Norte terá um segundo turno, pelo que eu vejo dos resultados das pesquisas. Nós teremos um segundo turno. Por quê? Porque a candidata Fátima Bezerra, ela tem potencializado o lulismo, o PT, e tem oscilado entre 28 e 32 pontos. O
candidato Carlos Eduardo tem evoluído, cresceu até numa dessas pesquisas 10 ou 12 pontos, e tendência de quem cresce na reta final é uma coisa positiva, pode parar, mas pode prosseguir. O governador, que se dizia que não passava de 5, 6 pontos, já está nos 2 dígitos. Então, passando dos 2 dígitos, e tem os outros candidatos. Então, eu acho que esse contexto revelado pelas pesquisas garante o segundo turno. E aí, se você me perguntar com quem, bem, eu não vou aventurar, nem vou dizer, mas os números estão dizendo as possibilidades aí. E nós vamos ter, num segundo turno no Rio Grande do Norte, uma campanha muito agitada, muito mais do que no primeiro turno. Agora, uma coisa que eu queria lhe perguntar, o que é que você acha das propostas que são apresentadas pelos 3 principais candidatos a governador? São 8, mas, na verdade, os 3 que estão na frente. E a pergunta que eu gostaria de lhe fazer: os candidatos, você não acha que eles estão se apresentando mais, prestando contas do que já fizeram, do que propriamente mostrando um plano de ação pós-eleição? Você respondeu a pergunta, e de uma forma muito inteligente. O que se está vendo de todos os candidatos é prestação de contas ou demonstração de amizade, de lealdade a um líder tal ou qual. A campanha está muito vazia de propostas. Eu concordo com de todos. Está muito vazia de propostas, de questões cruciais. Você acompanha o horário eleitoral muito esparso, no sentido de você ter um rumo do que pode ser um governo. Foi o estilo que os candidatos usaram. Eu nunca apoiei isso, eu fui muito a favor na política da inovação, da criatividade, aproveitar o que já existe e adaptar aos momentos do futuro, mas o que a gente está vendo não é isso, não. A gente está vendo prestação de contas, até autoexaltação, ou então demonstração de fidelidade a B ou C. A Federação das Indústrias recentemente fez um programa e apresentou a todos os candidatos o Mais RN. Você chegou a ter conhecimento daquele programa? Cheguei, é um programa bem feito e é um subsídio. Você não vai querer que um governo aceite uma proposta de um órgão sindical para transformar em política de Estado. Não, porque tem que ouvir outros setores É uma também. bússola. Mas recolher como um elemento informativo, até porque essa proposta da Fierne tem um dedo, certamente, que é um dos assessores de um dos maiores economistas do Rio Grande do Norte, que é Marco César Formiga, respeitado, foi o homem que esteve com Cortez, um dos governadores mais criativos da história política do Rio Grande do Norte, Cortez Pereira. Logo, esse Mais Rio Grande do Norte ele tem muitos subsídios para serem colocados na mesa e discutidos com outros setores para que o governo monte um programa. Essa é a minha ideia, é a minha visão sobre esse programa. Outra coisa, Ney, por que está tão embolada a eleição para senador da República? São 5 os candidatos que estão mais em evidência, mas está tudo embolado. Por quê? Eu acho que na candidatura de senador, pelos percentuais pequenos, que até os favoritos apontam, 20%, 20 e poucos por cento, você vê na Paraíba, tem 2 principais candidatos, um tem 45%, outro tem 40%. No Ceará, tem candidato com 50%. Sociologicamente, a meu ver, numa análise assim, a campanha de senador do Rio Grande do Norte decepcionou o eleitor. O eleitor queria mais opções. O eleitor não está aceitando as opções que estão colocadas. Por isso é que está embolado, e embolado em níveis quase iguais, assim, pelo menos os favoritos, né? Você oscila, digamos, entre 12% e 15%, a no máximo 20 e poucos por cento. A essa altura já era para ter candidato a senador com 40%, 50%. Já era para ter, como outros estados têm. Então, a chapa senatorial no Rio Grande do Norte, a meu ver, o eleitor queria mais, queria algo diferente, que não está disponível. Mas vai ter que votar entre esses aí, vão sair 2 vencedores, claro que vão. Seria isso o que você acabou de afirmar, uma espécie de rejeição explícita a velhos nomes tradicionais da política potiguar? Eu não diria nem a velhos nomes, porque você não pode nunca excluir num processo
o passado, porque o progresso é feito de elementos passados com elementos novos, né? Essa história do novo não entra muito na minha cabeça. Nem não. sempre o novo é o melhor. Sempre o novo é melhor, é superior, o novo é... Não, você tem que ter elementos da experiência com elementos novos, somar isso, até a sociologia recomenda isso. Eu não vejo rejeição ao passado, eu vejo falta de propostas para um debate. Você vê candidatos a senador do Rio Grande do Norte que você ouve na TV, parece que ele é candidato a governador, fazendo propostas executivas. Você não vê propostas legislativas. Tem algumas, mas poucas, muito poucas. O candidato a senador tinha que ter uma proposta legislativa. O Brasil está precisando de legislação. Violência. Você não combate violência com blá, blá, blá. Você tem que dizer, eu iria mudar a prisão de custódia, eu iria mudar o aspecto tal do Código Penal, eu tenho propostas tais, eu vou enfrentar a maioridade, porque o senador tem que legislar. Ele não é governador para estar dizendo que fez isso, que fez programa. Isso é conversa fiada, é o blá, blá, blá do passado. E o que a gente está vendo é isso, né? Eu, pelo menos, não tenho visto planos legislativos, que é o que o cidadão... Eu acho que o Rio Grande do Norte esperava isso, e não está vendo. Não é rejeição a pessoa ser velho ou novo, ter sido... Não, eu não vejo isso, que até um mas respeito. A carência da Mas proposta... é a carência, no caso dos que são mais antigos, de uma atualização maior. E a renovação da Câmara Federal? Que não você acredito que haja nada. Eleição proporcional vão ser os mesmos, porque a legislação foi feita para ele se eleger. Isso também, do seu ponto de vista, diz respeito à própria Assembleia Legislativa? Pouco. Pior, a Assembleia, a permanência vai ser maior do que no plano federal. A legislação... Você já viu, você foi deputado, quantos milhões você distribuiu nas vésperas da eleição, dado pela Assembleia? Você fazia isso? Não. Esse ano foram milhões. Carro de polícia, ambulância. Aí você chega e diz, mas é bom, o município precisa de um carro. Precisa, mas ele tem que ser feito. Primeiro, não pode ser em véspera de eleição. E segundo, tem que ser feito de forma racional. O que é que adianta você dar uma ambulância se a prefeitura não pode mudar um pneu que estourou? Não pode mudar uma bateria. Eles vão virar o quê? Troço velho, né? Encalhe. Então, você viu a Assembleia distribuindo milhões. Rapaz, cada deputado federal do Rio Grande do Norte, cada legislador, ele teve 60 milhões de reais nos 4 anos para distribuir com o prefeito. É uma eleição já premeditada. O cara chega, não, eu mandei 2 milhões para aqui, 1 milhão para... Isso no meu tempo, no seu, nunca houve isso. Nunca houve isso no Brasil. Precisa mudar muita coisa. Não, isso não pode continuar, não pode haver renovação, ninguém entra com isso daí. Está entendendo? Todos vão voltar. Ney, eu tenho muitas outras perguntas, mas o tempo, infelizmente, terminou. O diretor já mostrou o reloginho e, lamentavelmente, o programa vai parar por hoje, a 7 dias da eleição. Mas eu tenho certeza que essa entrevista sua, você colocando, expondo sua visão da política nacional, da política local, certamente o nosso telespectador gostou imensamente de ouvir, porque, de fato, é um dos pontos que ele vai também refletir daqui a uma semana, quando for depositar o voto. Eu só tenho que lhe agradecer e passo para você para as suas considerações finais. Eu é que agradeço a você, ao telespectador, a paciência de nos ouvir, né? E fazer um apelo. Vote. Não deixe de votar. Eu aqui fiz considerações, algumas cáusticas, duras, mas vote. Tem os nomes aí, escolha. Por quê? Porque a democracia é uma coisa belíssima. Se der errado, daqui a 4 anos você tem como consertar. Você não conserta do autoritarismo, aí não tem como consertar. Então vote, não deixe de votar. Olhe, veja se eu tenho razão, escolha um nome com critério, com equilíbrio, para majoritário e para proporcional. Cumpra o seu dever, não se omita, porque a omissão não constrói nada. Pelo contrário, se você se omite, está ajudando a ganhar um candidato que você não gosta, na medida em que outros ocupam o espaço. É esse o apelo que eu faço. O momento é difícil, a democracia está enfrentando dificuldades, ninguém está no mar de rosa, o país precisa mudar muita coisa, tem muita coisa podre, etc. Mas a hora de mudar é domingo próximo, viu? Se você não mudar domingo próximo, aí a podridão vai continuar. E só daqui a 4 anos novamente. Só daqui a 4 anos. Mais uma vez, obrigado, Ney.
E a você, meu amigo, minha amiga telespectador, obrigado pela sua audiência e a certeza de que no próximo Ponto de Vista traremos outro assunto do seu interesse. Programa Ponto de Vista com Nelson Freire. Oferecimento Sistema Fé Comércio RN, trabalhando para o desenvolvimento do RN. Consórcio Eldorado, seu sonho sem juros. Ligue 4008-6868. Sicredi, gente que coopera, cresce. Incor, experiência que faz história. Realize, otimizando resultados para a sua empresa. Unimed Natal, 40 anos. Cuidar de você, esse é o plano. Esterbon, surpreenda-se. Novos sabores, muitas delícias.